Estamos de volta. O assunto de hoje é manutenção de elevadores. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações muito importantes para você. E não deixe de se inscrever no canal. Estamos chegando aos 10 mil inscritos. Bom, vamos pegar aqui o gancho do que o Mauro falou no final e já trazer para a Marici explicar como que é feita a manutenção, periodicidade. Existe lógico, tirando as particularidades de cada edifício, um padrão que existe. Queria que você explicasse para a gente, por favor. Ricardo, hoje existe um plano de manutenção preventiva, dependendo da tecnologia do elevador, ele pode ser alterado um pouco, até equipamentos que usam o comando relé, tem os microprocessados, os digitais mais atuais. Então ele pode variar um pouco, mas normalmente ele segue uma manutenção mensal, né? Dentro desse pacote de manutenção mensal, ao menos a Atlas Schindler escolhe aí 2 momentos durante o ano, entre 2 a 4 momentos, onde a gente considera que a gente chama de manutenção extensiva. Nessas manutenções extensivas são executados, inclusive, alguns testes voltados à segurança, por isso elas duram um período maior, com o elevador sem funcionamento, para que esses... Mais ou menos? Depende. Você tem 2h30, 3 horas, às vezes. É um tempo considerável. É um tempo considerável. Mas, obviamente, que é avisado com antecedência, que naquele mês... Eu tive um problema não, eu dei aula, hoje a gente está gravando numa segunda-feira, eu dei aula nesse sábado em Florianópolis, e uma síndica falou que a empresa que eles fazem manutenção, eles não marcam horário e data, que chegam de repente para fazer manutenção. Isso atrapalha a dinâmica. O que ela podia fazer? Eu falei que eles ou começam a informar ou ela troca a empresa, né? Porque atrapalha muito, e no caso que eu citei no primeiro bloco, tem gente que pode até não conseguir entrar nas suas unidades ou sair, por exemplo. Desculpa te interromper. Então, ter esse planejamento é fundamental. E a gente considera as manutenções preventivas normais, que acompanham um checklist, os nossos técnicos têm isso, até certificados para executar essas manutenções, para comprovar se o funcionamento está em perfeito estado, desde uma lâmpada de emergência, desde um interfone em funcionamento, os botões, as portas em bom funcionamento. Né? Então, normalmente, de 2 a 4 vezes por ano que essa manutenção é feita? Não, a extensiva ela é feita 2 vezes ao ano, em média, tirando alguns equipamentos bem antigos, onde ela requer aí um tempo maior e uma periodicidade maior. E fora as 2 vezes ao ano, as outras 10 vezes a gente considera manutenções curtas, onde então existe... é mensal a visita. É mensal a visita. E o modelo mensal, a gente estava até conversando lá fora com o Mauro, o modelo mensal ele vem regido principalmente por São Paulo e Rio, que estabeleceram nas leis municipais, fazendo essa periodicidade como obrigatória. A Schindler usou isso como um padrão nacional e respeita esse padrão em todos os estados do Brasil. Perfeito. Tá? É importante também notar, Ricardo, acho que é relevante uma prática que a Schindler tem para fazer um teste que a gente chama, a cada 5 anos, o Mauro até reconheceu um deles, a cada 5 anos de uso do elevador, uma equipe especializada vai até o condomínio e faz uma simulação de testes de segurança, por exemplo, simulação do funcionamento do freio do elevador, o limitador de velocidade, para ver se realmente ele vai ser capaz, no momento de necessidade, de reagir a isso. É um diferencial que se tem no mercado, até porque ele exige pessoas muito bem preparadas e é um time separado para executá-lo. Mauro, como segurar a pressão dos condôminos que normalmente fazem sempre o contrato mais barato? Então, nós sabemos que hoje temos empresas do nível da Atlas, que aqui está representada, outras empresas de grande porte, e temos empresas que não têm condições de oferecer um serviço de qualidade, mas oferecem um preço muito mais baixo, às vezes um bom discurso, até um bom material de apresentação. E como que você consegue, como lidar com isso para que essa pressão para o preço mais barato e às vezes levando o síndico ou tentando levar o síndico como opção errada? Então, aí a gente tem que primeiro usar aquele ditado que o barato sai caro, né? A gente tem que usar ele como base, porque quando você trabalha com uma empresa de manutenção de elevadores que não tem um fabricante, você não tem a origem da peça, você não sabe de onde aquela peça está vindo. Se a peça tiver uma origem correta, ele vai comprar do fabricante que está ali. Então, no mínimo, eu vou pagar o mesmo preço bitributado, vou pagar mais caro na peça. O contrato mensal pode ser mais barato, sim.
mas quando eu precisar de troca, quando eu precisar de alguma situação, eu vou pagar mais caro na peça. Isso é fato, se eu trabalhar com uma empresa mais barata. Tá? Isso considerando, não colocando um ponto de interrogação na origem da peça, que muitas vezes é uma peça de segunda mão, é uma peça que a gente não sabe de onde veio. Tá? Eu acho que esse é o principal foco para você mostrar para o condomínio que, no caso de elevador, a gente não tem que trabalhar com o mais barato, a gente tem que trabalhar correto. O melhor custo-benefício. É o melhor custo-benefício, é você otimizar a despesa, fazer a despesa certa, do jeito certo, com o fornecedor certo. Marici, quais são as dicas que a gente pode dar para um síndico quando ele vai escolher uma empresa para realizar a manutenção? O que ele precisa verificar que essa empresa tenha ou quais são os pontos importantes? Ricardo, até como consumidora, né? Eu acho importante e fundamental começar do ponto de se existem referências sobre as empresas, né? Porque sem referência é difícil até julgar. Então, ter referências o máximo possível da idoneidade, da forma de trabalho, já é um ponto inicial. E aí vem um pouco mais técnico, né? Eu considero 3 pilares super importantes. Um deles são as pessoas que trabalham naquela empresa. Qual que é o nível, né, de qualificação dos técnicos? Tem um plano de treinamento, certificação dos técnicos que mantêm os elevadores naquele bairro, naquela cidade? Perfeito. A questão de uma equipe de suporte técnico mais especializada para poder acompanhar os técnicos que lá estão mantendo mesa a mesa os elevadores. No quesito infraestrutura e processos, né? Tem uma central de atendimento, o atendimento vai ser feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente nunca sabe quando vai ser necessário esse tipo de serviços, Sim. né? Não escolhe a hora, né? Exatamente. Ter certeza de que a cobertura é 24 horas no atendimento, ter certeza que existem, por exemplo, um posto de atendimento local. Eu aconselho que vá conhecer o posto de atendimento das empresas, verifiquem o ambiente, porque é a partir da casa da gente que a gente sabe como a pessoa vai se portar fora da casa, Perfeito, né? exatamente. Então, conhecer esse ambiente é muito salutar. Sem dúvida nenhuma, o último pilar são as peças, né? O Mauro enfatizou absolutamente importante, se você fizer uma boa manutenção com as peças que não são adequadas, ele não vai ter o desempenho e a confiabilidade que você espera naquele tempo. Então, ela vai continuar quebrando. Então, peças originais, ter um estoque local, Perfeito. ter certeza que isso está disponível. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu mesmo não tenho conhecimento sobre... A gente sabe de vida útil dos equipamentos que englobam um elevador, mas existe uma vida útil do elevador em si? Porque a gente tem condomínios com 50, 70, 80 anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A necessidade de trocar toda a cabine, por exemplo. Ricardo, isso é bem interessante. Eu vim de uma outra indústria e, ao entrar na indústria de transporte vertical, eu fiquei bastante espantada no nosso portfólio quantos equipamentos nós temos e que foram instalados há 40, 50 anos atrás e estão em bom funcionamento. Então, falando da vida útil, o elevador, como ele é composto de centenas de partes e peças, cada parte e peça tem sua vida útil própria, né? Umas desgastam com mais tempo, o próprio Mauro falou, a questão dos cabos, né? Cabos, polias. Os cabos, as polias. Então, a gente tem que respeitar a vida útil de cada equipamento. Por isso, os reparos em determinadas condições é importante fazer a substituição. E chega um determinado momento em que a gente chama no fim do ciclo de vida útil de um componente. Por exemplo, o comando do elevador, comandos a relés que não são fabricados. Então, essa parte do elevador está obsoleta. Nesse momento, os nossos consultores, eles oferecem para o condomínio uma pequena modernização que vai adequar tecnologicamente só aquela parte do elevador. Então, a gente vai mexendo em partes, você não precisa o equipamento ser trocado como um todo, uma cabine. Até porque a estrutura mecânica, né, mesmo feita e construída há 40 anos atrás, diria até que era tão robusta quanto, ela se mantém e não necessariamente você precisa substituí-la. A não ser que, claro, o condomínio quer fazer uma mudança completa, mudar a velocidade do equipamento para ele ir mais rápido, fazer modernizações que aí vale mais a pena a troca total. Mauro, você já teve alguma experiência de troca do elevador como um todo? Recentemente eu peguei um condomínio que já tinha o contrato assinado e eu só fiz a gestão da obra da troca. É um caos, né? Porque, na verdade, você tem... O grande problema é a parte civil. Porque quando você tem elevadores muito antigos, geralmente eles têm a porta pivotante, o que não pode mais. Elas têm que ser hoje portas deslizantes.
Então você tem que trocar todos os pavimentos, as portas de todos os elevadores, fazer a obra civil primeiro, para depois chegar com o elevador, que praticamente é rápido. A montagem de um carro é relativamente rápida perto de todo o impacto que você tem. Então, o problema não foi, na verdade, a troca da cabine. Não, era muito mais a estrutura que teve que adequações realizar. de poço, porque é prédio muito antigo, então você já aproveita e já faz todas as adequações às normas atualizadas, né, de elétrica, de iluminação, de segurança, ABNTs da vida. E aí você acaba tendo muito mais obra civil do que tecnicamente dos elevadores. Marici, quando que é indicada essa troca? A troca completa, Ricardo? A troca completa. Exatamente. Quando você tem um custo-benefício que, mesmo considerando o custo e o tempo para fazer as mudanças... Porque não é barato, né? Não é barato, mas se você necessita mudar, por exemplo, uma tecnologia para um elevador até que tenha uma jornada mais rápida, é necessário mudar a infraestrutura da máquina, a infraestrutura do comando. Aí você começa a ver que é melhor tirar uma porta de abertura vertical pelo peso que tem, os moradores reclamam. De repente, quando você vê todos os componentes juntos, apesar de em bom funcionamento, vale mais a pena uma troca total, sim. Claro, bem planejada, você tem que ter certeza de que os elevadores ao lado, eles continuem em funcionamento contínuo, caso contrário, acaba parando o condomínio ali, porque um está em modernização e o outro parou para fazer manutenção corretiva. Então, isso é bastante desagradável. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou vendo, está fora do escopo aqui, mas gostaria de te perguntar. Eu estou vendo que alguns condomínios comerciais estão derivando para o elevador inteligente, né? Saindo daquele elevador antigo com a cabine fora, né? Assim que a gente pode dizer, não sei se o termo técnico é esse. Esse é um investimento considerável, é interessante em termos de custos futuros. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho conversado com alguns administradores de prédios comerciais, né? Alguns, inclusive, com alto movimento, alto fluxo de pessoas. Quando você tem um cenário como esse e você precisa ter algo que os diferencie para poder serem mais ágeis, isso até valoriza o próprio ativo, né? E aquele ambiente fica mais atrativo para se investir. Então, exemplos onde o elevador se torna inteligente, aquela chamada antecipada, né, Ricardo? Onde você consegue programar a chegada dos elevadores dependendo do fluxo de pessoas. Isso ganha um tempo muito grande no acesso, principalmente nos pavimentos principais, né? A questão da preditiva também é algo importante. O acesso, né, que a gente chama do acesso privado para cada funcionário nos seus devidos andares também, todo esse componente que torna o equipamento mais inteligente, ele traz benefícios para o comercial e que dá até para fazer um caso de retorno de investimento, onde você tem o acesso mais rápido de quem vivencia aquele condomínio no dia a dia, você tem também uma valorização daquele ativo para atrair mais investidores naquele estabelecimento. Perfeito. Mauro, queria falar com você sobre problemas. Você é um síndico profissional, um síndico 5 estrelas. Aliás, não te dei o parabéns. Sim, obrigado, te parabenizo agora publicamente. Obrigado. Te dei antes, mas não publicamente. Queria que você falasse qual é o plano de contingência quando para um elevador. O que você, a sua equipe, as suas equipes dentro dos empreendimentos que você administra, qual é a instrução que eles têm? O primeiro passo é sempre acionar a empresa Se eu tenho alguém preso no elevador, ou mesmo após logo que identificada a parada, a gente tem que acionar a empresa com a qual a gente tem um contrato. Tá? Já informando se eu tenho ou não tenho algum passageiro preso dentro do elevador, até para que a própria empresa possa fazer uma escala de prioridade de atendimento. Tá? E se eu tiver alguém preso, acalmar, manter essa pessoa calma o máximo de tempo possível, mantê-la informada do andamento do processo de resgate, quer dizer, quando a empresa chegou, quando ela foi acionada, qual o tempo que ela vai levar para chegar, e jamais fazer qualquer tipo de interferência, porque é um equipamento extremamente sério, um zelador, um porteiro, um segurança, um Honda, quer dizer, qualquer pessoa que for mexer pode, sem querer, acabar causando um acidente muito grave nesse processo. Não só com quem está dentro, como também com ele. Se a pessoa abre uma porta de pavimento, o elevador se movimenta, isso pode ser muito perigoso. Marici, quando eu era pequeno, uma história minha particular, eu devia ter uns 11, 12 anos ou menos, o elevador parou, eu fiquei preso uns 20, 30 minutos, o porteiro me tirou, eu lembro que ele me puxou, porque o elevador estava parado no meio, e me puxou para me tirar do elevador. Procedimento correto, né? Absolutamente não. Infelizmente, até no intuito de perigoso, poder, né? de poder ajudar a pessoa que está lá
retida dentro da cabine. Isso era uma prática, mas a gente realmente reforça, principalmente para os nossos clientes diretos, que isso não deve ser feito. O elevador, ele é seguro. A pessoa, recomenda-se que a pessoa retida nem inclusive se aproxime da porta, tente abri-la, fique lá tranquila, porque no momento em que o pessoal do condomínio acionou o nosso atendimento avançado, em pouco tempo isso pode ser resolvido, mas tem que ter com pessoas treinadas e capacitadas. Por exemplo, o Corpo de Bombeiro aqui em São Paulo, Ricardo, eles são treinados para isso, têm as ferramentas adequadas para poder fazer esse tipo de... Então o Corpo de Bombeiro também pode resolver? O Corpo de Bombeiro aqui em São Paulo pode. Não, em outros estados, não. Depende do estado. Depende do estado. Eu sei aqui em São Paulo porque a gente, inclusive, tem uma parceria para poder fazer essa capacitação, né, e treinamento dessas equipes. Não, e é importante porque a gente está falando de uma empresa como a sua, que você hoje faz parte da diretoria, que rapidamente o profissional vai chegar para resgatar. Mas a gente sabe que outras empresas talvez demorem muito tempo para chegar, e é um dos problemas. Sim. E aí o Corpo de Bombeiros pode fazer muito bem esse trabalho. Né? Exatamente. E, Ricardo, é importante alertar, o Mauro citou muito bem, imediatamente após saber que uma pessoa está retida no elevador, que comunique, né, a empresa prestadora de serviço e que tente identificar qual o elevador com problema, né, para que se haja de forma mais rápida esse resgate no momento da chegada ao condomínio. Sim. Perfeito. Antes de agradecer vocês, o programa passa muito rápido e das considerações finais eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que quando contrata uma empresa para realizar a manutenção dos elevadores do seu condomínio, foca em custo. Custo é importante, mas o mais importante é a qualidade do serviço. Elevador é um meio de transporte. Pode levar pessoas a óbito, pode levar pessoas a terem problemas graves. Então, não deve ser visto apenas como custo. Lembrando também que o elevador parado, ele pode deixar que a pessoa não chegue à sua unidade, porque às vezes tem idosos, tem pessoas com limitações de transporte, com limitações como cadeirantes, que não vão conseguir nem sair e nem chegar em casa. Então, busque uma empresa qualificada. O custo ele é importante, mas o custo-benefício que deve ser levado em consideração. Fica a dica, não é brincadeira. Mauro, muito obrigado pela sua participação, muito rica. Deu para entender por que você é um dos síndicos 5 estrelas. Parabéns pelo seu trabalho e espero novamente que você participe do programa em breve. Eu que agradeço, Ricardo, e fico à disposição sempre que necessário para ajudar todos os síndicos do mercado aí. Marici, muito obrigado, participação muito rica, e a gente tem outros assuntos para tratar de condomínio, então em breve também você está convidado a voltar ao programa. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite e pela oportunidade de ter esse papo bem gostoso aqui hoje. Eu que agradeço. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você administra. Até semana que vem.